Segundo episódio do nosso capítulo da jornada Chave na Calunga, as vozes que despertam. Nessas lives eu convido alunas muito caras, que se destacaram, que são feras na prática oracular com o baralho de Dona Rosa Caveira de Dizeres da Calunga. Mas como você bem sabe, se já vem acompanhando, e caso você não saiba, uma prática oracular com esse baralho vai além de saber ler cartas muito bem. Para mim, dentro do que eu conheço, dentro do que eu acredito, se conectar com as cartas vai além de decorar um bom significado, de fazer uma boa leitura. E isso é o mínimo que um cartomante pode fazer. Mas a jornada de transformação que esse baralho promove, a identificação de alma que a gente tem quando esse baralho encontra a gente, isso daí é uma outra história, uma outra camada, e eu sinto dizer que não é para todo mundo, mas eu tenho certeza que para você que está aqui nas aulas, semanalmente aqui comigo, com certeza talvez você seja uma dessas pessoas. Eu trouxe essas aulas e essas entrevistas, né? Eu tenho chamado as minhas alunas, não para dizer que você, que foi encontrada pelo baralho, é mais uma, como um grão de areia na praia. Muito pelo contrário. É uma forma de te mostrar que não, você não tá sozinha. Não é coisa da sua cabeça. O baralho é vivo, ele é uma ferramenta de direcionamento e de aconselhamento poderosíssima. Só que antes de sê-lo para os outros, ele é para nós, cartomantes. E é difícil a gente trilhar esse caminho só. Então, por isso, tô te mostrando aqui que nós somos uma egrégora. Então, boas-vindas. Eu espero que você aproveite. A live de hoje é com uma aluna mais que especial, uma cartomante poderosíssima, fera não só no baralho da Dona Rosa Caveira e os Dizeres da Calunga, mas também no baralho cigano. Ela é maravilhosa, arrasa nas lives. E pra gente que trabalha de forma autônoma, que trabalha com a internet, sabe o desafio que é abrir essa câmera ao vivo, ao vivaço, para uma centena de pessoas, milhares de pessoas que passam pela live dela quase todos os dias. Então, para além de uma cartomante muito maravilhosa, para além de boas interpretações, ela é uma mulher muito forte. E o baralho da Dona Rosa Caveira contribuiu muito para essa trajetória. Mas eu vou parar de dar spoiler e vou permitir que a Renita, minha aluna da Turma Céu, conte a história dela para você. Antes da gente começar, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Natália Zanoni, mestra do baralho de Dona Rosa Caveira, os Dizeres da Calunga. Sou também professora de baralho cigano, cartomante de tarô e runemal. E vamos para nossa jornada Chave da Calunga. Renita, minha querida, boa noite. Oi, Tatiana. Oi, Ale. Oi, Maria. Boa noite, meu bem também. Digita aqui pra mim, por favor, amor, para as pessoas entrarem no grupo VIP. O link tá na minha bio. Coloca assim, entre no grupo VIP, entre parênteses, link na bio, da Nath, né, no caso, e aulas gratuitas. Vou chamar a Renita. E fiquem até o final, tá? Porque vai ter carteado pra vocês também. Isso. Ai, tá virada a câmera. Não tem problema. Só. Aê, olá, minha querida. Aí, deu? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, minha mestra querida. Gratidão imensa por estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Não, eu tô muito feliz, muito honrada. Ainda mais agora, né, Rê? Rê é celebridade lá na rede vizinha. Ela é babadeira, então é uma honra também te receber, já que a gente já tem uma trajetória tão especial. E eu fico feliz por você ter aceitado, né? Como um ato de extrema generosidade, compartilhar um pouco da sua história. Então, para começar, eu já falei uma coisinha ou outra, mas eu quero, por favor,
que você se apresente. A casa é sua. Boa noite, gente. Gratidão imensa por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Gratidão à espiritualidade, à Dona Rosa que me acompanha, que me dá vários caminhos, né? Que trouxe a Nath para minha vida, que me abriu assim, ó, um mar na minha frente. Eu sou a Renita, né? Tenho o meu canal que é o Mensagens da Rê, aqui, lá na outra plataforma. E tô aqui na luta, né? Tentando trabalhar com a cartomancia, amando cada momento, cada insight que as pessoas nos dão, né? E ter entrado assim para a vida com esse baralho da Dona Rosa, para mim, nossa senhora, foi um marco assim, né? Porque é um baralho que eu sempre digo que nem a Nath fala, é um baralho vivo, é um baralho que, nossa, faz a gente crescer, faz a gente evoluir, faz a gente amadurecer, né? E faz a gente ver a vida de uma outra forma e ver as pessoas de uma outra forma também. É um baralho maravilhoso, né? E eu acho que você já começou na jugular, assim. Ver a vida de uma outra forma, né? E amadurecer profundo. Então, eu queria que a gente navegasse, fizesse aí essa viagem no tempo para conversar um pouco sobre essa mudança, né? Então, Rê, como que começou esse seu caminho com os oráculos, né? Porque, se eu não me engano, você não começou pelo baralho da Dona Rosa, né? Existia um outro oráculo. E como que foi isso na sua vida? Eu trabalhava de CLT, né? E aí eu tava já cansada, né? E eu queria algo diferente para minha vida. E o baralho, na verdade, eu conheci o baralho cigano bem novinha, porque a minha tia jogava cartas. E aí toda hora ela dizia: "Tira a carta para mim, tira a carta para mim". Eu dizia: "Mas eu nem sei nada". E ela dizia: "Não, mas eu vou entender, mas eu preciso da tua mão", ela dizia assim. Os anos se passaram, né? Eu não dei mais bola, achei que era muita coisa para mim e eu não tinha capacidade para estudar aquilo ali. E aí, quando eu resolvi sair da CLT, né, por vários N motivos, né, de cansaço mesmo, de muita humilhação e de querer trabalhar com alguma coisa que eu pudesse trabalhar com a espiritualidade e levar alguma coisa para as pessoas, sabe? Poder fazer a diferença na vida das pessoas, né? Ou pelo menos tentar, que nem a gente diz, né? E aí o meu marido disse: "Ai, por que tu não tenta, né, a cartomancia?" E ele já tinha me dado um baralho cigano, né? E ficou guardado. E aí eu disse: "Ah, será? Não sei se eu tenho capacidade para estudar". Ele: "Claro que tem". E foi aí que o mundo fez uma grande diferença para mim, né? Foi quando eu abri o baralho, quando eu comecei a estudar baralho cigano e vi que na minha cabeça que dizia que era só figurinha, que era só fotinhas, não, aquilo ali é um mundo. É um mundo gigantesco, é um mundo que se amplia cada vez que a gente faz uma tiragem de carta. É a vida das pessoas que é tão bom quando tu consegue dar um caminho para as pessoas, né? E aí eu me apaixonei, né? Eu vou ser apaixonada eternamente. E aí eu dizia para ele, um dia eu disse assim: "Ah, pena não ter um baralho da Dona Rosa", né? Como é a minha pombagira de frente, eu trabalho com ela, né? E ele disse: "Ah, vamos procurar". E aí a gente comprou, ele até me deu um baralho, né? De esquerda, só que vinha com a capinha da Dona Rosa. E eu fiquei muito feliz. Eu disse: "Ai, um baralho da Dona Rosa e tudo", né? Comecei a estudar aquele baralho. Só que aí eu comecei a sonhar. Sonhava com uma mesa sempre branca e com umas cartas enormes. Só que só tinha toda roxa atrás. E eu dizia: "Aquilo parece umas cartas, mas é tão grande para ser umas cartas", porque o tamanho parecia umas folhas de ofício. E eu comecei a sonhar e a sonhar, e eu dizia para ela: "Minha mãe, se existe um outro baralho da senhora, a senhora me mostre". E aí eu comecei a pesquisar baralho de rosa caveira. E eu levei, acho que quase uma semana pesquisando, pesquisando. Aí eu disse: "Ah, mãe, não, acho que não tem. Acho que sempre aparecia aquele outro, né?". E aí, do nada, eu tô rodando aqui no Insta e aparece a Nath fazendo uma resenha. Foi até um vídeo. Nem foi aqui, minto, foi no YouTube. Você fazendo uma resenha do baralho da Dona Rosa. Nossa, eu chorava, né? Eu disse: "Meu Deus, existe o baralho dela". É isso que ela. E aí, quando você virou que o baralho era roxo, eu entendi. Eu disse: "Essa é a mensagem que ela quer passar para mim. É esse o baralho que eu tenho que estudar". E aí foi que eu. Esse.
Ele só não tinha flor, mas ele era roxinho, assim, era incrível, assim, sabe? E quando eu encontrei você, eu parei de sonhar. Eu parei de sonhar. E aí foi que eu conversei com você, né? E aí eu disse, eu tenho que fazer o curso, eu tenho que fazer o curso. E eu tava desesperada, porque eu também tava numa situação difícil, né? Mas aí eu disse, mas a senhora quer que eu faça? A senhora vai dar um jeito. E aquilo tudo foi assim, ó, se ajeitando. Aí eu me lembro que eu comprei o baralho e estavam uns atrasos no correio, e o baralho custava para chegar, e eu desesperada que o curso ia começar e eu não tinha o baralho. Mas tudo foi se encaixando assim, né? E quando eu recebi o baralho, que eu olhei, eu olhar no vídeo como você faz a resenha e você pegar o baralho na mão, nossa senhora, o meu coração disparava assim com cada imagem viva daquele baralho, assim. E como aquilo, para mim, as imagens se mexem, como eu sempre, né, te conto, assim, é muito assim profundo aquilo ali, sabe? E aí fiz o curso com você, né? Se abriu outro mundo para mim, porque eu tinha muitas questões particulares e você sempre frisava no curso que ele era um baralho de cura e que antes da gente curar os outros, a gente se cura a si próprio, né? E aí vinha sempre às vezes as mesmas cartas e eu às vezes ficava brava e eu dizia, ai meu Deus, eu não vou mais jogar esse baralho, eu dizia, porque eu não consigo me conectar com ele. E aí um dia, assim, eu sonhei com ela e ela disse, você tem que aprender a ouvir a mensagem, né? Porque eu sempre achava assim, eu consigo tirar para os outros e não consigo tirar para mim. Não, não era isso. É que eu não queria aceitar o que o baralho estava me mostrando. As coisas que eu tinha que curar dentro de mim. E a partir do momento que eu fui entendendo a mensagem do baralho e fui me curando, aquilo foi mudando, né? As cartas foram mudando. Então eu entendi que digo, não, ele realmente ele cura. Ele cura. Só que ele vai lá no fundo da tua alma. Ele vai lá no fundo. Você pode ter aquilo mais escondido que ninguém sabe. O baralho ele traz. Ele traz para tua mesa e ele te mostra e ele faz você trabalhar aquilo ali até você se curar. E isso é a coisa mais, para mim, mais linda desse baralho, porque ele tem que fazer você se curar. E se você não trabalhar aquilo ali em você, ele vai vir, você vai jogar 1000 vezes e as mesmas cartas vão vir para tua mesa, até você se curar. Então, por isso que eu digo, eu aprendo com ele todos os dias. Todos os dias. Cada dia que eu jogo, ou para uma cliente, ou para mim mesma, nossa, a minha mente, assim, eleva muito, né? E ela sempre comigo, né? Sempre me orientando, sempre me mostrando. Então, eu digo assim para vocês, é um baralho divino, é um baralho, assim, vivo, como a gente fala. Ele é vivo, gente, ele tem vida própria. Não adianta você debater, não adianta você questionar, ele vai te dizer exatamente o que é. Por mais que às vezes você não aceite a resposta que ele está te dando, se ele está te dando aquela resposta é porque você precisa mexer lá dentro e se curar de alguma coisa. Ele é maravilhoso, é maravilhoso. E você falou, Rê, sobre essa questão das cartas, né? Aí eu fiquei curiosa para saber. As cartas pararam de aparecer? Pararam no sonho, pararam. No sonho, essas desse baralho, né, dos dizeres da Calunga, eu não vi mais. Aí eu entendi, não, eu tinha encontrado você, eu fiz o curso, era isso que ela queria naquele tempo, Sim. né? Eu disse, então tá tudo certo. Só que muitas vezes ela vinha, ela mostrava as cartas para mim, ainda quando na época que eu estava fazendo o curso com você. E aí ela mostrava algumas coisas para mim, e aí às vezes eu ficava brava com ela até no sonho, né? Porque a pessoa atrevida, né? E ela dizia para mim, presta atenção, que eu tô te mostrando aquele jeito de Rosa Caveira, né? E me ensinava muita coisa, porque às vezes eu dizia, não consigo entender tal coisa, não consigo. Aí quando eu batia muito numa tecla que eu não conseguia entender, ela vinha, sabe, me acalmava, amenizava e fazia eu ir de novo até eu conseguir. E hoje se perpetua assim, ela sempre faz a mesma coisa. Até eu conseguir, ela fica no meu pé. É, porque tem que resolver, né? Não é uma coisa que dá para deixar para depois, né? E você Sim, falando a respeito desse padrão de cartas é muito importante, né? A gente, enquanto cartomante, consegue separar o que, que é nosso daquilo que é do sim, consulente, mas existem esses momentos, né? Principalmente quando a gente está estudando, porque a gente já está voltado para o nosso próprio processo.
Mas até em atendimento, né? Se sai um mesmo conjunto de cartas, beleza. Mas aí é uma, é duas, é 15 vezes. Uhum. Aí, é claro, aquela carta tá falando com a pessoa, mas existe também alguma coisa que a gente precisa entender. Uma vez eu ouvi, né, que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso, né? Então, Uhum. existe esse momento de sabedoria. E você falou que durante o processo do curso, você tirava algumas cartas e elas iam se repetindo, né? Uhum. E depois desse processo todo, né, de finalização do curso, desse seu movimento com a cartomancia, desses seus atos de coragem, essas cartas pararam de aparecer? Trocou agora o Pararam, disco? Ou você pararam. ainda vai precisar levar uma Não puxa de pararam orelha? porque hoje eu não discuto mais, né? Eu não discuto. O que sair, se eu perguntar para ela o que eu tenho que fazer, se eu perguntar para o baralho o que, que eu tenho que fazer em tal situação e ele me responder, eu faço. Eu não discuto porque eu entendi que é para o meu bem, eu entendi que de alguma forma ele está me dando o caminho, né? E ele está me ajudando. Então, se eu fizer aquilo ali, eu sei que eu estou fazendo correto. Então, eu não. Hoje em dia eu não discuto mais. Eu sou muito teimosa, né? E eu era muito teimosa com ela. Então, tipo, agora não. Se saiu ali, é aquilo ali que eu vou fazer e pronto. Eu não discuto com ele. Eu não sei nada, quem sabe é o baralho, que nem eu digo. É a egrégora, né, que tem nesse baralho, que enxerga muito além do que eu. Quem sou eu para discutir, né? Então eu não discuto. Ai, menina, só quem viveu sabe. Pois é. E eu gostei muito dessa conexão, né, que você se permitiu também, porque é aquela coisa, eu acho que a gente só consegue esse nível de profundidade, essa intimidade com o baralho, se a gente também se coloca à disposição. O Sim. baralho tá aí. Né, ele faz o chamado, a gente sente como você sonhou ainda, mas as coisas elas só acontecem se você escolher seguir aquele caminho, né? Então por isso que eu tomo muito cuidado quando a gente fala sobre o chamado, porque é bom, mas ao mesmo tempo mais ou menos. Porque é muito simples, né, a gente terceirizar essa culpa. Então, por exemplo, eu tô aqui de cartomante porque eu fui escolhida, né? Mas não tem a ver com a minha própria vontade. E pelo seu relato, fica muito claro que não, existe um chamado, mas se você não tivesse respondido e se constantemente, conforme você acabou de trazer para nós, né? Se constantemente você não aceita a ajuda que você procura, se você Hum. não escolhe seguir, se você não se mexe, resumidamente, a coisa não acontece. Não acontece, Então, com certeza não. eu fiquei muito feliz por isso, porque não existe uma guiança passiva. O baralho não tá aqui para tomar a rédea da sua vida. Não. Ele tá aqui para devolver a rédea na tua mão. Exatamente. E te dá o caminho. Mas a gente segue se quiser, né? É que nem eu digo às vezes assim, que ele tá ali te mostrando o que você tem que fazer. Mas ele não vai te pegar da tua mão e dizer vai lá e faz, e nem vai te obrigar. Mas aí não adianta você voltar com aquela questão e ficar bravo ainda porque o baralho tá te respondendo do mesmo jeito. Ele tá te dando o caminho, ele tá te orientando. Mas você segue se você quiser, né? Mas da forma como é posta as mensagens, como o oráculo responde pra gente, não tem como. Para mim, pelo menos no meu particular, não tem como não entender e não seguir. Teve um tempo, sim, que eu achava que eu não ia conseguir ler ele depois do curso, que é quando eu me debatia com as coisas, sabe? E por muitas vezes, assim, a gente também, né, Nath, a gente é tão discriminado, né? Tantas vezes eu recorri a você me levantou muitas vezes, né? Das vezes que eu achava que eu não tinha capacidade, que eu não ia conseguir. Graças a Deus eu tenho uma base também familiar, né? Que tu sabe, tem meu marido, tem meus filhos que estão sempre me incentivando, né? Eu acho que de tantos relatos que eu já ouvi, eu acho que todo mundo tem esse período que você acha que não consegue, né? As pessoas, muitos dizem assim, é só ler o baralho. Não, não é só ler o baralho. Se você não entrar para dentro do baralho, se você não entender a vida que tem dentro daquele baralho, independente, eu acho, de que baralho seja, né? Mas ali existe uma vida, existe uma energia, né? Se você não tiver disposto e não tiver aberto a entender o que ele está passando, a mensagem que ele está passando, e se abrir porque, tipo, mas ele vai vai me bater de frente, sim, mas é para isso, né? E você precisa, se você tá abrindo um baralho, você precisa disso.
Você precisa melhorar, você precisa evoluir, você precisa aprender. Assim como muitas vezes o próprio baralho nos diz estuda mais, se dedique mais, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, para mim, assim, olha, é uma vitória muito grande estar aqui hoje, chegar onde eu cheguei, quando eu olho lá para trás. Hoje eu aprendi a ter orgulho de mim, né? De toda a minha caminhada, que mesmo por pouco tempo não foi fácil, eu já passei por tantas, né? Tantas consulentes também já passaram comigo e eu digo, não, eu estou fazendo certinho, eu estou no caminho certo. Perfeito, perfeito. E eu acho muito importante também essa forma de trabalho. Por isso que eu trouxe você para a gente conversar sobre esse assunto, porque na terapia, o terapeuta só te ajuda a ir até onde ele já foi. E aí eu fico pensando, cartomancia não é terapia, óbvio. Mas é um tipo de processo de desenvolvimento, né? Espiritual, no sentido de propósito, né? Não a ver com mediunidade. E aí é a mesma coisa, né? Como é que você vai orientar pessoas se você não passou por esse mar de fogo, Uhum. né? E não no sentido do tipo, ai, você só pode realizar leituras amorosas se você estiver casada, muito bem. Não é sobre isso. Não, Não é sobre isso, mas é esse movimento do oráculo de te tirar de uma zona de conforto, uma zona conhecida, de te colocar de frente com as suas próprias verdades. Se uhum. você não se coloca à disposição desse processo, como é que você se coloca para orientar pessoas a partir disso? Então, por exemplo, eu Exatamente. não acredito em cartomantes que não usam o baralho como uma ferramenta de orientação para si mesmos. E eu não estou falando sobre leitura para si somente. Mas mesmo que você peça ajuda para outras pessoas, para outros cartomantes, se você não faz esse movimento, então você não acredita na ferramenta que Exatamente. você oferece. Então Exatamente. é muito profundo isso que você trouxe. E como você mesma relatou no começo, né? É algo muito maduro. Mas tem um ponto que eu queria abordar até onde você se sentir confortável, que você fala muito a respeito de Dona Rosa, né? A Dona Rosa, claro, que te acompanha, a sua ancestral. E eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso, porque, por exemplo, o seu estilo de cartomancia, ele é um estilo mais espiritualizado, menos espiritualizado? Eu pergunto porque, por você já ter um outro oráculo, teve um choque de egrégoras, teve um choque de energia, teve um choque até na sua cabeça mesmo, do tipo, meu Deus, vou esquecer tudo que eu acho que eu sei aqui, não vou conseguir aproveitar. Teve esse momento de insegurança, esse frio na barriga, nesse sentido mais íntimo, porque você tem o seu estilo, né? Então, como é que foi isso? Eu sempre pensava assim, quando todas as vezes que eu trabalhei com ela, quando eu comecei com os oráculos, ela sempre disse assim para mim, ó, tu tem que saber passar a mensagem, né? Mas tem que ter o respeito. Ela sempre disse isso para mim. E eu não entendia o que que era a função o sentido do respeito que ela queria dizer, né? Hoje eu entendo que é como você disse, se tu não acredita no teu baralho, se tu não passa por esse mar de fogo, como é que tu vai acreditar no que tu tá falando para a pessoa que tá na tua frente, né? Como é que tu vai acreditar? Eu tenho esse lado da espiritualidade, me ajuda muito. Eu acho que aflorou muito, né? E como eu digo, eu sou muito grata por tudo que ela me mostrou na função desse baralho, né? E de outro, né? Mas eu acho que o espiritual, para mim, eu sempre falei assim, eu queria tanto poder ajudar as pessoas, que é uma coisa que eu sempre conversava com ela. Eu queria poder ajudar as pessoas de alguma forma, que ela sempre me mostrasse, né? Que os meus guias sempre me mostrassem um caminho. Mas nunca me passava pela cabeça que ia ser oráculo, né? E quando esse oráculo começou, e toda vez que eu pergunto, até hoje, toda vez que eu pergunto se está correto, a resposta é sempre a mesma. Você continua passando a mensagem. Entende? Então eu vejo que a profundidade, tipo, a espiritualidade para mim, ela foi assim, ó, o marco, entendeu? Porque me ajuda muito, me faz eu me aprofundar muito, né? Principalmente quando eu tô nos meus momentos de oração, de estar voltada para eles, né? Mesmo antes de cada
de cada atendimento, de cada live que eu faço, ou até mesmo uma tiragem que eu vou fazer para gravar, eu vejo o quanto é a presença da espiritualidade na minha vida. Então, eu acho que os oráculos, para mim, tem tudo com a espiritualidade. Entende? Foi a maneira que eu encontrei de me conectar com eles, né? Porque uma coisa que eu estou aprendendo agora é fazer perguntas referente ao espiritual diretamente para mim, no caso, né? E as respostas são incríveis. Então, para mim, essa conexão foi perfeita. Foi perfeita. É uma coisa ligada à outra? Sim, é uma coisa ligada à outra. Mas se as pessoas disserem assim, mas eu preciso ter, né, como a gente vê muito, né, Nath, nas lives, eu preciso ter mediunidade para trabalhar com o oráculo, eu preciso ter uma pombogira. Não. O que no meu pensamento, eu penso assim, o que tu tem que ter é verdade no teu coração, é abrir o teu coração e estudar aquilo ali, né? Eu penso assim, tu tem que ter uma base, tu tem que saber, e tu tem que entender que tu tá lidando com a vida de outras pessoas. Que é uma coisa que eu falo muito e que muitas vezes também tem algumas críticas nesse ponto, e que quando também, antes de te conhecer, eu já tinha esse pensamento. Que eu acho que tem certos assuntos que tu não deve falar, e tem assuntos que tu tem que ter jeito para falar. Tu não sabe como é que tá aquela pessoa ali. Eu sempre digo assim, hoje eu entendo que o cartomante, ele levanta uma pessoa, mas ele também derruba, dependendo da maneira que for falado, né? Então eu acho que a gente tem que ter a empatia do outro, né? De saber falar com o outro, de saber expressar o que tu tá vendo. E tu não, se a pessoa vem com um problema para ti, tu não vai deixar a pessoa pior. Tu tem que tentar levantar. Mesmo que aquela notícia ali não seja muito boa, tu tem que tentar levantar a pessoa. E isso a espiritualidade me ajudou primeiramente a me levantar, a me erguer e entender o meu papel nisso, sabe? De saber levantar o outro que está na minha frente. Então me Perfeito. ajuda muito. Eu lembrei muito daquela frase, né? Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Cara, Renita, nossa, genial. Porque bate muito com o que eu falei no começo, né? Na abertura. Um bom cartomante não é aquele que sabe todos os significados da carta. Isso daí é o mínimo. É o Saber ler mínimo. carta é o mínimo. Não é sobre isso. Cartomancia não é sobre isso. Não é sobre fazer um monólogo onde só você fala. Não é sobre acertar absolutamente tudo. É um trabalho extremamente responsável. Nossa, você trouxe. Nossa, foi gigante na sua colocação. Mais uma prova daquilo que você falou no começo, né? Sobre a maturidade. Porque a gente precisa ter. E precisa ter esse momento de entender que às vezes é uma informação necessária, mas que talvez não seja a hora. Porque É a pessoa verdade. talvez ela não consiga compreender, né? É, Por uma série de razões. E aí aquela questão, é só ver no baralho, não sei o que, nananã. Tem coisa que é tão óbvia, a gente não precisa perguntar pro baralho. A gente lê a pessoa. A gente entende, a gente vê exatamente. o ritmo do jogo. Então, esse trabalho humano, consciente, responsável, é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. É o que te torna uma cartomante, não uma leitora de cartas, Exatamente. né? E isso é sensacional. De a parte da espiritualidade que você trouxe, eu achei muito legal porque é uma opção, é uma questão de crença pessoal, mas quando isso é feito com amor, com discernimento, a gente vê a diferença. A gente vê a diferença do seu relato e da forma como você se coloca hoje em dia nas redes sociais, né? Você não, porque eu sou filho da Rosa Caveira, que não sei o Nem quê. fala. Como, né? Ai, a grandona. Eita, segura. Mas você se coloca Ela nem ia me permitir, né? a grandona mesmo Uhum, é que ia, né, cortar as exatamente. asinhas. Total, porque só quem vive sobe. Que a senhora é babadeira. Mas, Mas é muito legal ver a sua responsabilidade também nesse lugar, né? De entender que o papel da Pombagira, o papel de Dona Rosa, né? Que é a Pombagira que te acompanha, não é esse. Não é fazer fama nas costas dela. Porque são jamais. coisas diferentes, né? Conquistar um nome, conquistar um espaço de respeito é uma coisa. Outra coisa é você se intitular mais, não existe acima de mim, só Deus.
e não é bem por aí. Então é um trabalho muito bonito e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você falou a respeito da sua questão da capacidade e tudo, e você faz coisas que muitos não fazem, né? Eu tô pontuando isso porque, sendo uma pessoa que faz lives, é difícil a gente entender e lembrar isso também. Porque você é articulada, você fala muito bem, a sua voz ela é maravilhosa, o ritmo que você fala é uma delícia. Uma Para mim, ele já gratidão. é iluminado, ele já é divino por si só. Aí o baralho na sua mão juntou a fome com a vontade de comer. Mas como é que foi esse processo de sair do curso, passar por esse outro mar de fogo, porque a transformação não é uma só, porque Não. é o momento do passarinho voar, né? Porque não tem como vocês ficarem comigo para sempre. A É ideia vontade de dá. desenvolver a autonomia de vocês é justamente essa, não tem como. Eu já dei tudo o que eu podia dar. E aí é o momento de vocês voarem, né? Mas como é que foi esse movimento? Porque aí você pegou, saiu, passou por esse mar de fogo. Como é que tem sido essa sua trajetória nas lives? Porque, mais uma vez, fazer live não é fácil. Não. Não é qualquer pessoa que faz. Como é que foi e está sendo isso? Até nisso, como eu digo, é a interferência dela, né? Porque eu não queria fazer de jeito nenhum, né? Eu não queria me expor, tanto que os meus vídeos, quem vê os meus vídeos lá atrás, ele só mostra as mãos, né? Eu não queria aparecer, e é uma coisa também que ela que vinha, né? O baralho vinha me trazendo isso, que tinha que aparecer, e eu brigava, e eu xingava, e eu dizia, não quero, não quero. E aí aquilo ia me mostrando que, assim, eu pensava assim, como é que a pessoa vai ter confiança se ela não tá te vendo? Se ela não sabe quem você é? Aí começou os questionamentos, né? Que a espiritualidade traz pra gente muitos questionamentos, como eu digo, né? Então eu comecei, eu digo, eu vou começar, vou experimentar, né? A primeira live você tava comigo, né? Meu Deus, que nervoso, sabe? Porque tu não sabe se tu tá fazendo certo, se aquela resposta que você vai dar é correta, se a pessoa não vai se ofender. E hoje eu entendo que mesmo que você dê uma resposta correta, muitas vezes a pessoa ouve só o que ela quer, né? Não, ela não está preparada para aquele momento, entende? Mas você faz, né? Tá ali a resposta. Eu sempre digo nas minhas lives que eu falo o que o baralho diz. Eu não falo nada a mais, a não ser que eu esteja vendo alguma coisa e que eles me permitam falar, porque muitas vezes, né, a gente vê coisas e não pode falar, porque eles não estão autorizando a falar, né? Então, essa trajetória das lives, para mim, aparecer, para mim, foi muito difícil. Eu digo que eu sou a leonina inversa, né? Porque eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de aparecer, eu não gosto de brilho, eu não gosto. Mas era o meu trabalho e eu acho que eu devia isso às pessoas, sabe? Esse respeito, essa consideração e o ser grata, né? Por eles estarem me seguindo, por eles estarem me procurando, né? Para fazer as consultas. Eu acho que era uma gratidão minha com eles, né? Então no início foi muito difícil. Hoje eu já estou mais acostumada. Hoje eu já estou mais tranquila, assim. Mas no início foi bem difícil, né? E as lives têm percorrido super bem. E eu me lembro que na minha primeira live você falou uma coisa que no início eu não entendia, que era que você disse para mim assim, você em seguida você vai conseguir a sua comunidade. Não sei se tu lembra. E eu não entendia o que era aquilo. Só que hoje tenho pessoas, acho que até a Maria Eduarda, a Pizza Mais, o pessoal que está aqui, são pessoas que vêm todos os dias. Todos os dias. E eu digo, não é pela minha cara bonita, sabe? É pela pessoa. É pelo que eu passo para elas, é pela minha verdade, sabe? Pelo respeito que eu tenho por cada um deles. Então, isso é uma coisa muito linda, o que a gente vai conquistando, né? E você, assim, eu sempre digo, você foi um marco na minha vida, porque muitas coisas que você fala fica aqui dentro, sabe? Que nem você disse para mim, tem pessoas que passam pela vida da gente e tem pessoas que ficam. E isso a gente vai vendo diariamente, né? As pessoas que ficam, que vêm, que estão ali contigo, que te seguram a tua mão, sabe? Que te incentivam. Tem gente aqui que me conhece, que já sabe até quando eu fico nervosa com uma carta que sai, porque tu tem que dar uma notícia, às vezes, que não... Quem dera que a toda cartomante pudesse dar, né? Só notícias boas. E às vezes não é assim.
né? E chega a te doer, às vezes eu digo, eu sou muito empata com as pessoas e aquilo me dói. E aí daqui a pouco, às vezes eu tô na live e eu já tô com os olhos cheios d'água porque eu tenho que dar aquela resposta para a pessoa, mas eu tenho que ser verdadeira, porque isso foi que eu aprendi, é o que ela me ensina, né? E então hoje já é bem mais tranquilo. É bem mais tranquilo fazer as lives, fazer os vídeos, é bem mais tranquilo, sabe? Mas ter as pessoas assim com a gente é maravilhoso. E isso é o que eu penso assim que é o que a gente transmite para as pessoas, né? Que traz as pessoas. É a verdade, é você ser honesta, é você não ofender as pessoas. A gente vê muito isso, né? Como as cartomantes às vezes ofendem as pessoas, aquilo me dá uma dor, porque tu não sabe quem tá ali do outro lado. Tu não sabe o desespero. Às vezes para ti é uma bobagem. Outro já passou por aquilo ali, tu sabe que aquilo ali, ai, depois que passa aquilo ali, a gente nem dá bola, tá? Mas enquanto não passa, e a dor que a pessoa tá sentindo, né? Então eu acho que tu tem que te colocar sempre no lugar da pessoa quando tu tá tirando uma tiragem de carta. E entender que aquele é o momento dela e você tem que respeitar o momento dela. Entende? Então, isso tudo eu fui aprendendo nessa minha jornada toda, sabe? Do respeito pelo outro que tá ali, entende? De saber, tentar achar a melhor palavra. Não a palavra, como você diz, né? Que a gente aprende o básico. Não aquelas palavrinhas que a gente né, meio que decora. Não. Mas você entender o que a pessoa está passando e tentar achar a melhor palavra possível. E eu acho que é a função de seguir estudando sempre, né? Eu digo isso sempre. Para mim, eu sempre bato nessa tecla quando tem que tirar, ou quando as pessoas vêm conversar comigo. Não pensa que você fazer cartomancia, você estudou aquele curso e você não vai fazer mais. Não. Você tem que estar estudando sempre, porque sempre você vai achar alguma coisa diferente que você consegue linkar uma coisa com a outra. O baralho vai sempre te mostrar uma coisa diferente, ele vai sempre acrescentar. Então, para mim, o estudo é sempre contínuo. Eu posso ter, sei lá, 20, 30 anos de cartomancia, que eu acho que, eu já aprendi baralho cigano, sei lá, há 20 anos atrás, mas se eu tiver que voltar e ler tudo de novo, fazer uma reciclagem, eu vou fazer sempre. Porque eu acho que sempre acrescenta na vida da gente. E tu sempre pode levar um pouco mais para o consulente. Então, para mim, assim, essa parte do estudo também é fundamental. Perfeito, perfeito. E você falou a respeito dessa empatia, dessa responsabilidade, e eu lembro muito porque é uma live, né? A gente está num movimento muito frenético, mas não tem como, né? Porque pra gente, como você falou, pode ser só mais um, mas às vezes para a pessoa é o atendimento da vida dela. Exatamente. Ela vai lembrar daquilo para sempre. Então, é que a gente talvez plante boas sementes, que sejam boas memórias. Não porque a gente só fala coisa boa, como você falou de forma brilhante. A gente não gosta, gente, de ficar falando sobre desgraça. Aliás, cartomante de verdade, né? Porque tem aquelas É, pessoas que gostam de espetacularizar, mas enfim, não é sobre elas. Mas é importante diferenciar. Nós, profissionais respeitosas, né, de verdade, a gente não gosta, mas o oráculo tá ali justamente para isso, não só para comunicar um desafio, mas para também oferecer alternativas. Então, o nosso trabalho é um trabalho de detetive, né? É a gente com lá conversando certeza. com as cartas e falando assim: não, é um absurdo. A gente tá ali como advogado de vocês, né? Exatamente. E o saber ouvir o consulente, né? Porque às vezes não é só tu jogar a carta, e às vezes tu nem jogou a carta ainda e o consulente está ali falando. E como que tu não vai dar ouvido àquela pessoa? Às vezes aquela pessoa só tem você ali na frente dela, como muitas vezes já aconteceu comigo. Eu não tenho ninguém para falar, né? E aí, como é que tu não vai dar atenção? Eu acho que é essencial, sabe? Numa live, sim, são muitas gentes, né? São muitas pessoas na live. Mas eu penso assim, ó, tu tem que dar prioridade a quem você está atendendo. É isso. Entende? Ah, tem outros para atender, os outros esperam. Agora eu tô com essa pessoa aqui. É o mínimo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter, né, a consideração, o respeito com aquela pessoa. É aquela pessoa naquele momento, é aquela pessoa que eu vou atender. Entende? Mesmo que dure ali 5 minutinhos ou dure meia hora. Não tem importância. Ela tá ali, se ela me procurou, se ela me deu. Eu sempre digo assim, eu agradeço muito por as pessoas permitirem que eu leia o meu baralho para elas, né? Então, se ela tá te permitindo, tu
tu fuçar na vida dela, porque a gente vai fuçar na vida dela. Se ela tem alguma coisa escondida, o baralho vai mostrar, não é? Então, se ela tá te permitindo, como que tu não vai dar atenção, né? Eu acho que é o mínimo. E muitas vezes as consulentes vêm ainda no privado da gente falar alguma coisa que não entendeu. Ah, não tô mais na live, não vou responder. Não, isso comigo não existe. Eu não consigo ser assim. Eu respondo sim. Não entendeu? Eu te explico de novo. Entende? Eu acho que tu cria isso, né? Com o consulente. Não é que questão de criar uma amizade eterna. Não, mas eu acho que é uma questão de respeito, de carinho com a pessoa que está ali. Né? Ela permitiu que você lesse para ela. Então, o mínimo que você tem que fazer é se dedicar. Sabe? É dar a tua atenção, é parar um pouquinho e dar atenção porque ela está precisando. Se ela te procurou, eu sempre digo, uma pessoa para procurar um cartomante é porque ela está precisando. E muitas vezes ela não tem ninguém, né, para auxiliar. Perfeito, Rê. E aí, para esse trabalho todo acontecer, a segunda parte, que você terminou muito bem falando sobre o estudo. E aí a gente vai puxar um pouquinho a sardinha para nossa brasa, né? Para falar um pouco sobre a nossa história, porque eu lembro bem de quando eu estava fazendo as aulas, né, para abrir a turma CEL, e eu entrevistei também outras alunas. E foi um período muito emocionante. Você estava lá do começo ao fim, não só para dentro do curso, mas antes dele. E para mim já é um grande termômetro da pessoa que aproveita as aulas gratuitas. Porque você não tá. A única coisa que você precisa investir é seu tempo. Se você não tem a capacidade ou a dedicação de investir uma horinha do seu tempo naquele dia, então realmente o curso não vai te ajudar em absolutamente nada. Com certeza. Porque é bem pior. Aquela. Porque é bem mais profundo. É bem mais. Se você tá ali, né, sem envolvimento material, só para ouvir, para receber, para refletir, para anotar, para se aprofundar, para te trazer mais insights, mais ideias novas, uma nova percepção, virar mesmo essa chave, porque não é um baralho fácil. Não é um baralho fácil, porque a gente não tem tanta informação difundida assim, é uma cartomancia muito nova, é um baralho novo e a gente está fazendo parte dessa história. Então, assim, se o mínimo a galera não tá fazendo, então eu acho que o curso realmente vai ser complicado. Mas aí é a jornada de cada um. Então, você, para mim, ficou muito marcado na minha cabeça porque foi um diferencial. Porque você tava lá, a gente conversava, você comentava e sempre trouxe essa, compartilhou, né, comigo, e eu honro muito isso, um pouco da sua história, dessa trajetória com Dona Rosa, que apontou e que confiou, né? Então eu também sou muito grata a ela por confiar a mim essa função na sua vida, né? Que eu exerci durante um tempo. E aí eu queria perguntar para você, como é que foi, né? Esse começo do estudo de um baralho novo, esse movimento do curso, como é que foi? Porque você já vinha sonhando, você encontrou qual era o baralho, mas o curso ele funciona com um cronograma, a gente tem um ritmo, a gente tem toda uma estrutura ali que não é por acaso, né? Eu monto propositalmente para que a coisa, para que vocês não decorem, para que vocês se conectem com a carta. É outra história. Mas como é que foi para você essa trajetória? Para mim, o curso não começou quando você abriu as vagas, né? Para mim foi, como você disse, antes. Porque eu acho que quando tu realmente quer aprender, quando tu realmente sabe que tu vai te dedicar, e eu nem falo isso pela Dona Rosa ter me mostrado, eu digo por mim. Eu queria aprender, né? E então, para mim, o curso começou quando você começou com as lives. Antes do curso ser, né, da gente entrar para a Turma Cel. Para mim foi antes. E eu sempre te disse, eu sou aquela pessoa que eu anoto tudo. Eu sou que nem colégio. Eu tenho que anotar, eu tenho que reler, sabe? Então, tudo que você fala, eu tenho meu caderninho. Eu tenho tudo anotado desde o início que você começou. Então, eu digo assim para vocês que estão querendo entrar no curso, não se preparem só para o curso quando ele estiver pronto. Essa é a trajetória. Essa é a melhor parte, né? Que é quando tu começa desde o início. Porque antes da gente entrar para dentro do curso, a gente tem tantas dúvidas e você consegue sanar cada uma das dúvidas.
entende? Nessas lives que você faz. E você é muito clara falando, muito clara. Assim, tu pega a mão da gente desde o início. Você vem trazendo a gente desde o início, entende? Então, para mim, as lives anterior ao curso em si foram essenciais. O curso, claro, a gente tinha que aprender todo o baralho, sim, mas ali já é o início. Para mim, ali já era o início. Eu já me sentia dentro do curso. Eu já me sentia fazendo parte dessa turma, né? Então, e o curso em si, gente, pelo amor de Deus, o curso é maravilhoso, porque ele é aos poucos, né? Porque tem muita gente que diz, ah, tem que soltar todas as cartas. Eu não acho, eu achei ótimo a maneira que você fez. Porque senão tu só consome, tu só anota, tu não ouve, né, o que o professor está falando, né, o que você está passando. Você não consegue se conectar com a carta do baralho. Eu acho que tudo é uma questão de conexão. Cada carta que eu lia, eu tentava me conectar, eu tentava puxar uma situação para a minha vida, como eu faço até hoje. Puxo sempre uma situação para a minha vida para me entender aquela carta. Então, esse processo mais lento, para mim, é essencial, né? E a função de você fazer depois as lives, né, com a gente, o presencial, também é muito importante. Porque ali a gente já estava cheio de dúvida, a gente conseguia tirar todas as dúvidas, e você não deixava ninguém com dúvida. Então, eu digo para vocês, a Nath não deixa ninguém com dúvida. Você não sai de um atendimento com ela, de uma live com ela, até dentro do curso, com dúvida. Não. E tem mais o grupo, né? A gente conversava muito, a gente falava, olha, não entendi tal coisa, o outro respondia, e você estava sempre ali nos corrigindo e nos acrescentando muita coisa. Então, tudo é tudo junto. Para mim, era tudo junto. Entende? O processo do curso, para mim, foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo, de verdade. Né? Às vezes eu ainda mexo assim, de a Nath tem que fazer uma reciclagem do curso para quem já fez, né? Porque a gente tem que estar sempre atualizado, que nem eu digo, Ai, né? ai, Mas trabalhar com cartomante é foda. eu Porque, digo, ela ai, tem esse que fazer uma bando de reciclagem. gente bruxa que fica adivinhando coisa. Deixa abaixo. Renita. Ai, 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 Eu socorro. digo, Vem aí. estamos aí, Aguarde. com certeza. Aguarde. Vem e não vem tão longe, não. É, porque eu também tenho gente me cobrando. Ai, louca, deixa. De caveira para caveira, você sabe como é que é, né, É? meu amor? É, eu fico feliz, porque o que acontece, né? Aí a gente pode trocar uma ideia sobre isso, porque a Sim. gente sabe, né? Você faz as lives lá na outra rede, Uhum. as coisas elas estão muito rápidas, né? Então a gente tá nesse momento aí de consumir coisas no estilo fast food que não funciona, porque como você mesma falou, você não absorve. Você não se conecta com o oráculo, então não tem como. E ainda, se a gente for parar para pensar, o curso ele tem duração de 4 meses, né? O curso base. Porque agora eu separei um módulo avançado. Então, o nível intermediário do curso, ele tem 4 meses. Você olha, nossa, é semanal, é muito tempo. Mas se Não você é. olha de cima, não é tanto tempo, Não são é. 4 meses. Passa É um muito terço de um rápido e ano. se torna pouco até. Quando você está Exato! conectada com o baralho, né, ele se torna pouco até. Porque quando termina, a gente diz, não, não vou ter terminado ainda. Eu Exato. tenho ainda muita coisa para aprender. É, não é? Mas, ao mesmo tempo, é necessário que seja dessa forma, primeiro, porque não tem condição de a gente ficar um ano, porque que dinheiro é esse, né? Fica complexo. E segundo, Rê, porque aquilo que eu falei, né, antes, tem um momento, e para mim fica muito claro, a trajetória de todo mundo. Gente, vocês acham o quê? Que, não, eu sou só um número. Eu gravo os nomes dos perfis, o rosto de vocês, quem conversa comigo no privado, como foi a Renita, por exemplo, na época, e quem está conversando comigo agora. Eu conheço vocês, eu estou acompanhando vocês. Então, para mim, fica muito claro no processo do curso mesmo, pelas perguntas, como a Renita falou, né? De eu sanar as dúvidas e tal, o tipo de pergunta que a pessoa faz já me mostra qual é o nível de conhecimento e de conexão que ela está desenvolvendo com o baralho. Então, não é coerente, não é honesto que eu permaneça segurando vocês ali se para mim tá claro que o que vocês precisam é jogar esse baralho na vida. Porque a gente tem a teoria e a prática dentro do curso,
porque vocês trocam entre vocês, né? Os alunos, Procuramos, vocês fazem as leituras entre si, mas em algum momento, porra, são 4 meses. Vocês passam a ter ali aquele negócio confortável, já é conhecido, a gente já tá ali trocando uma ideia já faz tempo. E acomodar não é uma opção. Porque lá fora, a vida aqui fora não é uma vida acomodada. E é bem Porque diferente. colocar a cara. Desculpa, pode falar. Não, eu digo, é bem diferente, né? Exato. Então, não é honesto manter vocês ali durante todo esse tempo, principalmente nesse início. Agora, numa reciclagem, o pensamento é outro. A bagagem que você tem com esse oráculo é outra. Não existe mais esse vínculo de dependência. Então, agora a gente consegue aprofundar a nossa comunidade de uma forma autônoma. Todo mundo tá, cada um ali sabendo das suas capacidades, sabendo os seus talentos, sabendo, né, no que se destaca, como aquele baralho conversa, porque eu passo aquilo que eu sei, o conhecimento e mais a minha vivência. Só que essa conexão entre vocês e o oráculo é de cada um e é no tempo de cada um. Pessoas como você que pegaram e se dedicaram. E não é sobre a frequência, é sobre a qualidade. Não é a quantidade, é a qualidade. De tudo que a gente já falou antes. E o tempo também. O tanto que você já jogou, quantas pessoas que você já atendeu. Ah, mas é pergunta de live, não sei o quê. Amor, é cartomancia do mesmo jeito. Com certeza. A forma das pessoas consumir mudou? Mudou. Mas entra na live da Renita e vê ela respondendo. Faz uma pergunta para ela e vê ela respondendo. Eu falo isso porque eu fui uma das primeiras pessoas, né? Que eu reservei lá minha perguntinha, ela me respondeu. Vê a Renita respondendo. Fala para mim se isso daí, é pergunta de live. Não é. Renita não responde sim ou não, talvez. Próximo. Não é balcão de pizzaria. Ela faz um trabalho bem feito. Nem sei responder só sim ou não, porque eu acho que tu pode, se tu tem condições de levar mais, né, pro teu consulente, por que tu só vai responder não, não é? Sim, é. É muito vago. A pessoa tá ali, pelo amor de Deus, eu preciso de mais. Então, para mim, não, tu consegue responder, claro, óbvio, né? Tu consegue responder sim ou não, mas tem um complemento. Tem sempre um complemento. Que Sim, tu é aquela pode coisa que eu falo, né, Rê? Senão a pessoa não precisava da gente, né? Nem do né? baralho, porque era só jogar cara ou coroa que já respondia sim ou não. É verdade, com certeza. Então, não tem condição. Então, Rê, eu fico muito feliz que você tenha aproveitado, porque a gente que já tem um oráculo na mão é diferente, né? Quando a gente vai lá, se coloca para aprender um novo. Às vezes a gente está mais na pressa porque a vida é corrida. Você tinha seus desafios profissionais e pessoais. Você tinha sonhos, você tinha objetivos, você tinha, vamos chamar assim, uma cobrança, um direcionamento, tá? Um direcionamento espiritual. Tinha gente no seu cangote, entendeu? Resumidamente. Então, assim, não estava fácil o negócio. Mas mesmo assim você foi lá e acreditou. Você segurou na minha mão, porque não adianta nada eu estender a mão e você não segurar. Verdade. Então eu fico muito feliz por isso, de você ter, de ter feito sentido, de ter sido útil também, porque na minha cabeça funciona, mas funcionar mesmo é outra história. E eu fico feliz por ter funcionado, por você ter conseguido aproveitar, por eu ter conseguido, assim como eu falo para as minhas consulentes, né? Por eu ter contribuído na sua vida, na sua jornada de cartomante. E quando a gente começou a fazer os atendimentos, você achou que foi bom, atingiu suas expectativas? Porque não é só o atendimento, né? Eu tô sempre lá de olho. Sim. Não, no início, assim, eu tive muito medo, eu não vou mentir, gente. Eu tive muito medo, eu tive pânico, porque uma coisa é a gente estar dentro do curso, como a Nath fala, né? E outra coisa é tu sair do curso e ter que entender o que o baralho está te passando. E saber que mesmo que caia, né? Muito difícil, mas mesmo que caia as mesmas cartas para uma outra pessoa, você vai ter uma visão diferente. O baralho vai te falar de uma maneira diferente. Porque eu sempre digo, ele é vivo sim,
E ele fala contigo, sim. Você consegue ter essa percepção do baralho, né? Então, assim, no início foi muito difícil. E eu tô sempre estudando. Eu tô sempre com o caderno na mão da Dona Rosa. Não que eu tô ali atendendo o cliente com o caderno na mão, não é essa a questão. Mas sempre que eu tenho tempo, eu vou dar mais uma lida, porque sempre vai aparecer alguma coisa, eu sei que eu vou ter um outro insight, eu sei que eu vou ter uma outra visão. Né, muita gente pode dizer, mas tu já viu, já viu essa matéria, vamos botar que seja assim, já vi, mas ela vai me passar de outra forma. Toda vez que a gente lê, ela passa de outra forma, você consegue ter uma outra visão. Então, por isso que eu digo, para mim, o estudo é muito importante. Sempre que eu posso, eu leio. Sempre que eu posso, eu assisto um vídeo de novo na Hotmart do curso. Eu sempre olho. E eu sempre trago isso para mim, entende? E hoje eu tenho mais tranquilidade? Tenho. Tem dias que eu abro o baralho e eu digo, o que é isso aqui, minha mãe? Pelo amor de Deus. E aí, daqui a pouco eu respiro e eu... agora eu entendi. Tu não pode deixar, sabe, o nervosismo e aquele pânico, assim. Mas a impressão que dá é que, por muitas vezes, assim, no início, por muitas vezes, eu quis desistir. Eu disse, eu não consigo me conectar com ele. Eu não entendo o que ele fala. Não. Era eu que não estava pronta. Eu penso assim, sabe? Era eu que não tinha me curado do que eu tinha que me curar e realmente me abrir para ele. Hoje a gente tem uma conexão muito grande mesmo. Ele faz parte da minha mesa sempre, faz parte da minha vida diária, né? Então hoje eu consigo tranquilamente assim lidar com ele, né? E sentir uma coisa que eu tenho muito é sentir a egrégora dele, sabe? Quando eu tô ali nas minhas orações antes de fazer os meus atendimentos, é tocar nele e sentir a energia na volta. Eu consigo sentir isso. E eu vejo, meu Deus, que potência, né? Nossa, que bagagem que esse baralho carrega, sabe? E isso não é só para, tá falando para entrar pro curso. Não, é porque ele é assim. Quem lida com esse baralho entende, porque ele é assim. O que ele carrega não é pouca coisa. Não é mesmo. E antes, então, Rê, pra gente encaminhar para nossa finalização, o que eu não queria, tá? Porque a gente poderia aqui falar sobre muitas coisas, mas quem sabe, né? A gente já deixa para outros capítulos. Mas eu queria, antes de você finalizar, eu queria te perguntar, você, Renita, cartomante Renita, também, o que você diria, o que você aconselharia? Porque você já teve nesse momento de encruzilhada, antes da porteira abrir, né? Antes da porteira da Calunga abrir. E qual tipo de conselho você daria, talvez até para a Renita do passado, naquela época, mas que também vai servir para quem está assistindo hoje a gente, que o baralho já encontrou, que tá com a mão coçando, entendeu? Mas ainda tá assim, nossa, será? Como é que funciona? Essas coisas todas que eu tô ouvindo aqui nessa live fazem sentido para mim, mas não de uma forma racional ainda. Mas o que você falaria? Eu falo para vocês, reforçando o que você fala da questão de não precisa ter uma pombogira para trabalhar com esse baralho, tá, gente? A questão não é essa. Mas eu digo para vocês terem coragem e abrirem o coração de vocês para esse baralho, para esse curso e entender, assim, vocês têm que, eu penso assim, vocês têm que entender que vocês têm que estar pronta para uma grande mudança na vida de vocês. Existe vocês antes do baralho e existe vocês depois do baralho, porque ele muda. Ele muda o destino de vocês, ele muda a maneira de pensar, a maneira de ver as coisas, de ver as pessoas. Então eu digo assim, se o baralho chegou até vocês, é porque vocês têm que estar nesse caminho. Então acreditem em vocês. Vocês vão sim passar pelo mar de fogo. Acho que não tem ninguém que não passe. Vocês vão achar por momentos que vocês não vão conseguir, mas vocês vão. Porque a partir do momento que tu realmente te entrega para o baralho, nossa, a conexão com ele é perfeita. É perfeita. Então, criem coragem e estejam prontos para fazer a mudança na vida de vocês. Porque ele mexe, sim, nas feridas da gente. Não tem como dizer que não vou mentir, ele mexe. Mas depois que ele cura vocês, nossa, você se transforma. É como se você renascesse uma outra pessoa, sabe? Aquela Renita lá atrás que começou, não é a mesma de hoje. Não tem essa maturidade de hoje, com certeza. E essa coragem, né? Porque o baralho da Dona Rosa, ele me trouxe isso.
de ter coragem, de não ter medo, sabe? De confiar em mim, né? De confiar na capacidade que eu tenho de estudar e de aprender. Por muitas vezes vocês podem achar que vocês não vão aprender, mas vocês vão, porque a Nath leva cada um por um ela leva. Ela faz com que vocês fiquem sem dúvida nenhuma. E mesmo aquela dúvida boba que muitas vezes a gente acha quando está no curso, eu não vou perguntar isso, porque é uma coisa tão boba. Perguntem. Perguntem, porque vocês vão ver que aquilo ali não é bobo e que às vezes o outro também está com aquela dúvida. Entende? É abrirem o coração de vocês. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Abrirem a mente de vocês, porque vocês vão entrar para dentro do baralho e ele vai mostrar muitas coisas para vocês. Mas abrirem o coração. Tem que estar de coração aberto para receber esse baralho. E ele é vivo, sim. E ele vai mexer muito na vida de vocês. Axé. Não só uma vez. Não, se não. Diariamente. Muitas vezes, Diariamente. acreditem. E, minha querida, então agora a gente falou muito de maneiras assim profundas. Você foi de uma generosidade extrema e eu peço mais um ato de generosidade sua, de trazer também um conselho agora desse baralho. Esse baralho que, para quem diz que baralho cigano é fofoqueira porque não conhece o baralho de Dona Rosa Caveira de Dizeres da É Calunga, porque não conhece esse baralho. não porque ele fala de futilidades, muito pelo contrário, mas como a própria Renita falou antes, ele vai revelar. Se precisar cutucar, ele vai revelar e acabou. Porque se for Com aquilo que está certeza. precisando mexer para mudar, para melhorar, é ali que ele vai. Então, minha querida, eu queria que você tirasse um conselho do baralho. Você, Renita Cartomante, trouxe baseado na sua história. E eu queria que as suas cartas trouxessem um conselho para essas pessoas que estão nessa encruzilhada esperando a porteira abrir. Vamos lá, então. Espero que essa mensagem abra cada vez mais a mente de vocês, traga vocês mais para perto desse baralho, né? E que vocês entendam, assim, o quanto ele é maravilhoso e o quanto realmente esse baralho tem vida. Vamos lá. Avivamento dos ossos, o viajante, a calunga, a pessoa tentando não chorar. Ah, que mensagem. Acreditem que vocês conseguem chegar onde vocês querem, com dedicação, com amor, sem quererem fazer tudo de uma vez só, sem quererem atropelar. Deem o tempo necessário para vocês. Entendo que o estudo ele faz parte e que quando a gente tem dúvida, a gente tem que procurar. A gente tem que se informar, a gente tem que trazer para a vida da gente, né? Não deixem, às vezes, o comodismo, sabe, tomar conta. Não fiquem parados no tempo. Acreditem em vocês. É uma ferramenta de trabalho. Ele vai trazer o pão para a mesa de vocês, como já foi falado para nós quando a gente estava na turma. Ele vai abrir um universo gigantesco para vocês. Mas se dediquem de verdade no ensinamento, em cada detalhezinho. Não percam nada. Nada do que for falado, nada do que for passado para vocês. E entendam que quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão entender o porquê de tanto estudo, porquê de tanta dedicação. Porque quando você olhar lá para trás, você vai dizer assim, ó, cada palavrinha foi necessária para entender a força que esse baralho carrega. Então, para você que quer trabalhar, para você que quer tirar, nem que seja para você mesma, se entregue. Mas faça tudo no seu tempo, uma coisa de cada vez. Dê tempo, se conecte com cada carta. Não atropele, não tenha pressa. Você vai chegar onde você quer, o baralho vai te mostrar o que você precisa e você vai aprender brilhantemente. Com certeza. Principalmente com a mestra que a Nath é, né? Com certeza. É isso a mensagem. Minha querida, olha, eu agradeço a você, a sua espiritualidade, ao seu baralho, pela generosidade em compartilhar todo esse poder, essa potência, essa energia, esse axé
né? Porque quem é da macumba, não é? Ela, Lembrei, ela lembrou? então, muito obrigada, de verdade, por abrir o seu coração aqui e assuntos e uma parte da sua vida que é tão cara, né? Porque é muito bom a gente contar as nossas vitórias, mas falar das nossas dúvidas, falar das Uhum. nossas incertezas, das nossas inseguranças, do nosso medo e das nossas limitações, né? Não é fácil. Mesmo que elas estejam no passado, não é fácil reconhecer. Com É muito mais certeza. confortável falar, não, tô aqui, nasci de chocadeira, tô pronta, vim sempre pronta. E não é assim. Então é um ato de grande humildade. Então, muito obrigada, de verdade, de coração, pela generosidade. Muito obrigada por fazer da cartomancia uma profissão respeitosa, porque existe muito preconceito e preconceito, né, das pessoas de fora, mas infelizmente, e hoje, por causa da internet, a gente vê que muita gente do meio dá margem para que essas pessoas Exatamente. falem mal da gente, para que elas vejam a gente com maus olhos. Muita gente dá motivo. E é muito bom que as encruzilhadas tenham nos favorecido, porque você é uma pessoa que não dá esse motivo, que faz uma cartomancia responsável, faz uma cartomancia coerente, honesta, sobretudo honesta e verdadeiramente transformadora e curativa. Então, que as suas mãos, que a sua palavra e que a sua mente sejam abençoadas pela espiritualidade, para que o seu trabalho só cresça e que sua voz ecoe nos quatro cantos do mundo. Muito, muito obrigada mesmo de coração pela confiança e por topar essa live no dia de hoje. Gratidão imensa, Nath, por você fazer parte da minha vida, por você ter me ajudado, né, a chegar onde eu cheguei, não só como professora, mas como a amiga que se tornou, né, por tantas afinidades, né, que a gente tem e pela sua verdade, né, pela verdade que tu carrega contigo, pela tua honestidade. Gratidão imensa por ter feito parte da Turma Cell, que foi um marco para mim. Agradeço por ter trazido esse baralho para minha vida, que hoje ele me transforma muito diariamente. E digo a vocês, gente, se dediquem, estudem, não tenham medo. Não tenham medo, porque eu sei que tem muita gente que às vezes tem medo. Ah, é um baralho de pombagira. Não, gente. Abram a mente de vocês, abram o coração de vocês. E entendam que sim, vai ter mudanças na vida de vocês, mas vocês vão se tornar pessoas muito melhores que esse baralho. Vocês vão conseguir ter uma vida mais ampla, uma visão mais ampla das coisas, das pessoas e de vocês mesmos. Então, confiem em vocês, segurem a mão da Nath, porque ela traz cada um ali e aproveitem tudo que vocês puderem das lives, dos cursos. Sempre, se não pode assistir naquele dia, vocês que revejam sempre, porque vai estar sempre ali. Cada vez que vocês assistirem, e cada vez que a Nath falar qualquer coisa para vocês, mesmo que ela fale de novo, vocês vão aprender de uma maneira diferente, pode ter certeza. E axé para todos vocês, espero que esse baralho faça essa revolução maravilhosa na vida de vocês. E Achei, minha gratidão, querida. Nath, por estar aqui. Gratidão mesmo. E para vocês que se identificaram aqui, a Tatiana estava conversando com a gente, para o pessoal que veio através da Renita. Gente, Renita, agenda aberta, né? Fazendo consultas maravilhosas lá, mensagens da Rê. Ela tá marcada aqui na descrição, você que está assistindo no futuro. E tá marcada no meu perfil também, então você vai encontrar a Rê. É o mesmo arroba na rede vizinha. Conheça a Isso. live da Rê. Inclusive, daqui a pouco tem live, não tem, Rê? Daqui a pouco tem Então live. eu vou Às compartilhar, 11 horas. eu vou entrar lá na sua live, vou compartilhar o link para vocês conhecerem live de Rê, para vocês perguntarem pro baralho dela, assistirem, verem que o negócio aqui não é maquiado, não. É a verdade nua e crua como ela é. E eu queria reforçar para vocês que sentiram o poder de transformação desse baralho, que se identificaram com a história da Renita, que na semana que vem eu vou abrir as portas da minha sala de aula para vocês. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, eu vou fazer o acompanhamento do jeito que eu faço lá dentro do curso para vocês. Eu tenho um conteúdo programado para esses 3 dias sobre o baralho, essencial para que você jogue essas cartas, porque a gente precisa entender os fundamentos, quais são os mistérios
que embasam esse oráculo, e é isso que eu vou te ensinar de forma gratuita. A única coisa que vocês precisam fazer é entrar no grupo VIP, tá bom? O link tá no meu perfil. O grupo VIP não é um espaço para de bom dia, boa tarde, boa noite. Pode tranquilizar o coração. Eu só mando lembretes e mando os avisos para vocês dos cronogramas, a playlist das aulas, que ficam gravadas por tempo determinado, porque depois vai tudo lá para a próxima turma. É a galera da formação que vai ter acesso de free, livre aí, né, para esses conteúdos, porque eles são ouro de verdade, então vamos valorizar quem dá valor. Mas você pode participar ao vivo e ter a oportunidade de fazer perguntas para mim dentro dali do conteúdo que a gente for abordar, certo? Então, aproveitem a oportunidade, aproveitem a chance. É uma forma de vocês conhecerem o baralho e se conectarem também com a mestra que vos fala, porque a pombagira tem que bater, não é o santo que tem que bater, é a pombagira. Se as pombagiras baterem, então tá tudo certo. Então, Rê, muito obrigada. Obrigada a todos Bom, vocês. gente, gratidão. Que o caminho de vocês seja abençoado e que Pombagira abençoe a nossa semana e a nossa vida com dinheiro, sim, com aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. Laroie! Sabe a Claro, bunda aí. de quem pode mais. Beijo. Beijo! Até Gratidão. amanhã, hein? Amanhã tem aula, gente. Até amanhã às 8 da noite. Tchau! Tchau.